A luta por direitos das pessoas com deficiência começou no Brasil na década de 70. Grupos sociais se organizaram e conseguiram formalizar demandas, alcançando reconhecimento na agenda das políticas públicas. Um espaço que vem aumentando aos poucos. Além de estarmos às vésperas da terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vale lembrar que governos federal, estaduais e vários municipais já têm pastas específicas para o tema. No Poder Legislativo, a Assembleia de Minas deu um passo pioneiro e importante na garantia, ampliação e divulgação dos direitos das pessoas com deficiência. A instalação de uma comissão permanente para lidar com um assunto que é complexo, às vezes até controverso. Um exemplo é a política pública de inclusão de surdos na escola tradicional. Há pais que defendem outro tipo de escola para os filhos surdos. A repórter Cláudia Gabriel acompanhou um protesto em Belo Horizonte. Na entrada principal da Assembleia, faixas de protesto. Os pais reclamam que a Escola Estadual Francisco Salles não está mais recebendo matrículas de alunos surdos. O filho de Renata estudava em escola regular. A mãe diz que ele não conseguia se comunicar com os professores. Para garantir a vaga, ela teve que procurar a Defensoria Pública. Se não fosse a ordem da Justiça, não ia liberar a vaga, não tem ninguém para ajudar ele lá. Se tivesse uma sala específica só para ensinar a língua de sinais para ajudar, aí sim, mas não tem. Os pais cobram a criação de escolas específicas para surdos, em que a primeira língua seja a de sinais. O português escrito viria em segundo lugar. Eles afirmam que em São Paulo existem 6 escolas do tipo. Em Minas, segundo eles, nenhuma. A escola bilíngue ela se difere da inclusão, da escola inclusiva, justamente porque a proposta da escola inclusiva é a presença do profissional intérprete, sendo que a escola bilíngue tem como premissa o respeito e reconhecimento da pessoa surda na sua especificidade linguística e no seu desenvolvimento também cognitivo. Bom, a inclusão é uma política pública em andamento, é uma política pública nacional e de vários estados e municípios. Como é que os senhores enxergam essa polêmica em relação aos surdos e também em relação às APAES, né? Porque os alunos das APAES também estão migrando para o ensino tradicional. Eu gostaria até, realmente a matéria é muito bacana, eu concordo, né? Eu acho que a gente tem que ter sim um cuidado especial, porque às vezes as escolas não estão ainda preparadas para receber os alunos, né, para receber. Então acho que a gente tem que ter sim um controle dessa situação, né? As APAES também hoje passam um problema com relação das políticas públicas. Às vezes a tendência é levar os alunos para a escola, né, pública estadual ou municipal, e realmente a escola não consegue hoje agrupar toda essa situação, ainda não está totalmente preparada para isso, né? Eu sou bastante favorável às APAES, a gente ajuda, a gente sabe da importância das APAES, da escola, né, com conteúdo, com condição, então realmente ali eu acho que está certo, né, as pessoas virem até a Assembleia para estar, principalmente nessa situação, né, do surdo, para estar buscando uma escola bilíngue, que eu acho que é a mais importante, que aí a gente está trabalhando línguas de sinais, né, trabalhar toda essa questão junto com toda a interatividade, e eu concordo plenamente com essa situação ali proposta. E a opinião dos senhores? Olha, eu acho é um modelo que tem até sido proposto em outros países, mas no Brasil ele não pode ser feito de imediato. Eu acho que tem que ser um modelo que pode ser até incorporado, mas progressivamente. Então, eu acho que nesse início a proposta tem que ser permitir a dupla matrícula, até mesmo se as pessoas preferirem a escola habitual, por exemplo, o APA e as escolas especiais, que permaneçam ali. Até mesmo para que as escolas regulares consigam manter o seu treinamento, consiga ter uma adaptação para atender esses alunos, que são alunos que precisam de um ensino diferenciado. Então, eu acredito que não pode ser feito de imediato, tem que ser feito progressivamente. O senhor está defendendo uma transição. Uma transição, até mesmo para que as escolas possam se adaptar para receber esses alunos. Então, eu acredito que hoje é difícil você ter numa escola regular alunos como os alunos do APAE, alunos com deficiências visuais, deficiências auditivas, porque, sinceramente, eles vão ficar ali. Nós já recebemos inúmeras famílias questionando que o aluno permanece na sala de aula sem nenhuma condição de ter o mesmo aprendizado que os outros alunos estão tendo. E isso tem estudos que reforçam isso. Alunos com algumas deficiências, até menores,
foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, até mesmo quanto à discriminação. 96% das pessoas com alguma deficiência que frequentam o ensino regular, eles sofrem algum tipo de discriminação. Esse foi um estudo feito por professores, ouvindo professores, alunos e familiares. Então, esses alunos, até mesmo ainda uma coisa básica, mas que é a discriminação, eles passam por esse fenômeno nas escolas. Então, eu acredito que nós temos que estar aqui ao lado das pessoas com deficiência para garantir aquilo que é melhor para elas. Isso nós aprendemos assim que criamos a Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui na Assembleia, que não faça nada por nós sem a nossa participação. Então, eu acredito que nós temos que priorizar o diálogo permanente e efetivo com todos os segmentos de luta do direito das pessoas com deficiência para ouvi-los, porque é a partir deles que nós podemos atendê-los da melhor forma, mas não sem ter aí a participação de todas as pessoas com deficiência. Nós, às vezes, podemos achar que estamos avançando nas conquistas dos seus direitos, mas podemos estar incorrendo em grave erro de estar cerceando direitos fundamentais do cidadão, que é o direito à educação, que é o direito à saúde, que é o direito básico e fundamental de todo cidadão. Daí a importância das conferências, deputado Paulo Lamaque, para poder aperfeiçoar as políticas públicas, né? Indiscutivelmente. As conferências são espaços democráticos, espaços onde todas essas questões que são polêmicas, que são controversas, indiscutivelmente as mudanças de paradigma, elas trazem de fato dificuldade para que a sociedade se habitue, se adapte. Existem, indiscutível que tem pontos que são de fato difíceis de conciliar, não é? Mas é preciso que a gente os enfrente de maneira clara e aberta. O Dr. Wilson fala com propriedade sobre a questão da discriminação. Nós não podemos desconsiderar que as pessoas, elas vivem ou viverão na sociedade. E a melhor maneira de fazermos com que todas as pessoas se habituem a lidar com as diferenças é que elas convivam desde cedo, o mais cedo possível com elas. Então, existe hoje, é claro, um estranhamento, porque ainda não está aculturado a convivência harmônica com o diferente no mesmo ambiente. Esse é o desafio desse momento, o momento de implantação de um modelo de inclusão. A gente pode puxar aí do século XX, quando em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, os negros estudavam em escolas separadas dos brancos. Quando houve a integração das escolas, é lógico que havia um estranhamento, e é lógico que havia uma tendência a se discriminar o diferente. Mas isso tem que ser enfrentado. E hoje é super natural. As pessoas convivem dentro da sala de aula, independente de cor, independente de raça. Eu acredito que, no médio prazo, as pessoas se habituarão a conviver melhor com a pessoa portadora de uma deficiência, uma pessoa com deficiência, de forma a isso se tornar natural. O que me preocupa, então, e aí nós temos que pensar no âmbito do bullying também. Aquele que persiste em criar uma condição de desconforto para o outro pela sua diferença, aí nós estamos falando de bullying, que é um problema atual e que tem que ser combatido. Mas o que me preocupa realmente são as condições de aprendizado. Nós acompanhamos em Belo Horizonte a implantação da escola inclusiva e tivemos, durante o período de introdução desse conceito, vários problemas. Hoje nós começamos a verificar a melhoria das condições, o atendimento, porque talvez os deficientes auditivos nem sejam o maior problema. A gente viu os surdos aqui questionando e se manifestando, mas você tem na escola inclusiva pessoas com problemas de toda a natureza, com deficiência de toda a natureza, com paralisia cerebral, com
enfim... Deficiências severas. Deficiências, né? Severas, algumas. E severas Gil. até que devem ser encaminhadas para as escolas especiais, né? Mas eu acredito, e aí concordo com os dois deputados que me antecederam, que é preciso que exista uma avaliação realista sobre as condições da escola em receber aquele tipo de pessoa com deficiência, se ela está preparada para aquele desafio e se aquela pessoa que está sendo encaminhada para a escola terá condições ali de progredir. Né? Isso são questões que fazem parte do conceito da escola inclusiva, precisam ser aprimorados. Isso passa por qualificação dos professores, dos diretores de escola, das superintendências. É um processo complexo, né, que está iniciando ainda, mas nós temos a expectativa de que isso venha a se ajustar. O que é muito importante é que não podemos ter radicalismos nesse processo. Tem os defensores da escola inclusiva que acham que todo mundo tem que ser incluído na escola comum, na escola regular. E tem gente, existem alguns casos severos que não cabe. Não cabe, isso na verdade seria injusto e inadequado com aquela pessoa. Outros casos que podem sim, muitas vezes a pessoa não quer. Muitas vezes a pessoa, até por hábito, porque ainda não está aculturado, isso encontra dificuldades. Mas, existindo as condições materiais, as condições humanas, acredito que no médio prazo a gente consiga chegar a um equilíbrio. Faltou preparar melhor a sociedade para essa inclusão? Será que o foco não ficou muito na pessoa com deficiência, ao invés de focar no ambiente preparado para receber essa pessoa? Sim, talvez, né, nós estamos aí também, as leis, algumas são novas, né, a gente tem que preparar melhor. Acho que as falas estão muito boas, acho que o sentido é esse mesmo, dar uma melhor preparação. É óbvio que vai chegar um momento, né, que tudo vai ser mais fácil, mas esse início ele é um pouco mais complicado mesmo, até pela mudança. Toda mudança ela tem, né, seus ajustes, e a partir do momento que nós equilibrarmos esse ajuste, as coisas vão melhorar bastante. Agora, igual o meu caso, né, do Adriano, que é meu irmão. O Adriano, aos 18 anos, ele teve que sair da escola especializada, porque a escola especializada só aceitava até os 18 anos. Né? Em Divinópolis nós temos o centro de convivência, mas o centro de convivência não tem acessibilidade para a cadeira e ele é cadeirante. Então, quer dizer, são outros problemas também que às vezes a família encontra, que a gente tem que ajustar também, de qual forma que nós vamos trabalhar melhor essa família, né, que tem a questão da deficiência, que é um cadeirante e que não consegue hoje estar no centro de convivência porque não tem essa acessibilidade. Por mais que já melhorou muito, que tem um centro de convivência, mas ela ainda não está da forma que deveria ser. Então nós temos esse problema. Se tem em Divinópolis, tem em várias cidades o mesmo problema, porque aos 18 anos a gente tem que tirar, né, os filhos da escola especializada e já passa a ter um novo desafio para a família. Então são vários fatores, né, que envolvem, né, Helena? Uma legislação mais antiga em relação à pessoa com deficiência é de inclusão no mercado de trabalho. Nesse sentido, já avançou mais realmente, né? Eu quero deixar aqui, olha, claro, os erros que já ocorreram no passado. Nós sabemos que a pessoa com deficiência, há décadas atrás, ela não tinha nem o direito de ser um cidadão. Muitas das vezes o Estado cobrava que as famílias eliminassem as pessoas que nasciam com deficiência do convívio, ou seja, eliminasse aquelas pessoas até mesmo matando essas pessoas com deficiência. A partir do momento onde nós descobrimos as causas da deficiência, aí foi um avanço da medicina, e após também as grandes mutilações que ocorreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde geraram inúmeras pessoas com deficiência, eles reconheceram que a deficiência física era uma questão que não dependia da pessoa. A pessoa não nascia deficiente por uma causa desconhecida, e sim por uma causa conhecida. E que essa era, sim, um ser humano com direitos e deveres iguais a todos os outros cidadãos. Daí que surgiu a primeira Conferência Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pela ONU. A partir daí, nós tivemos outros erros ainda, históricos. As pessoas com deficiência eram vistas como pessoas dignas de pena. Elas ficavam inclusas dentro de... segregadas da sociedade. Ambientes específicos, em ambientes específicos, ficavam ali sendo cuidadas por uma questão de caridade social e da igreja. A partir do momento
nós fomos para uma outra fase, que foi a fase da integração dessas pessoas na sociedade. E que ainda foi um outro erro, porque a sociedade reconhecia o direito da pessoa, mas ela que deveria se integrar à sociedade, que é um erro. E que hoje a nossa luta é que é a mais correta e a mais humanizada. A sociedade que é a fase da inclusão social. A sociedade deve lutar para permitir que essas pessoas sejam incluídas, apesar das suas deficiências. Então, esse é o momento que nós estamos aí de uma melhor conduta humanizada. Então, a sociedade que tem que preparar para receber a pessoa com deficiência. Não a pessoa com deficiência se preparar sozinha para ter o seu respeito dentro da sociedade. Então, a educação inclusiva, elas têm sim uma conotação teórica muito bonita. Mas nós, a sociedade, as escolas, têm que preparar para receber a pessoa com deficiência. Não a pessoa com deficiência ficar no contexto de que está sendo incluída, mas totalmente excluída dos direitos da pessoa com deficiência. Tendo que se esforçar para conquistar o espaço na escola. Tendo que se adaptar para conseguir o seu espaço. E isso é um grave erro que nós não podemos permitir. É a sociedade que tem que remover as barreiras para que a pessoa com deficiência tenha o seu crescimento, o seu desenvolvimento e o seu futuro garantido. Então, se conhecemos o histórico da pessoa com deficiência, inúmeras vezes a sociedade já errou na condução dos direitos da pessoa com deficiência. Então, nós não podemos hoje permitir que novos erros sejam aí realizados dentro da nossa sociedade. Pois não, deputado Paulo Lamarque. Eu vejo e penso que é fundamental e é função da sociedade estruturar, por exemplo, o sistema de educação, mas não apenas o sistema de educação, toda a sociedade para receber com naturalidade a pessoa portadora de uma deficiência. Por outro lado, nós não temos como imaginar que a pessoa não vai encontrar dificuldades, ou que a sociedade como um todo, seja o poder público, seja o terceiro setor, vai transformar aquela pessoa, pelo fato dela ser portadora de uma deficiência, numa pessoa que não vai passar por dificuldades, porque de fato todas as pessoas o passam. Todo jovem, toda criança, na hora que chega na escola, passa por um estranhamento e por uma adaptação. O que eu acredito que é preciso que trabalhemos é que a deficiência daquela pessoa não seja objeto de uma complexificação da convivência, do relacionamento dela com o ambiente e com os outros. Agora, fora isso, dificuldades são naturais e o momento é um momento de discussão sobre isso, o nível de proteção que se deve disponibilizar, proteção adicional que se deve disponibilizar para o portador de deficiência física ou de outro tipo de deficiência, porque a sociedade fora da escola vai acabar exigindo da pessoa condições de sobrevivência, condições de se virar. O que eu não concordo, e não concordo em hipótese nenhuma, é especialmente o poder público escondendo atrás das políticas de inclusão social para reduzir custo, para tocar tudo quanto é estudante ou pessoa com deficiência numa escola para dizer que não, isso é a política de inclusão agora, mas não cria as condições suficientes. Né? Isso eu acredito, o fechamento precoce, prematuro de todo o programa de atendimento, sem que existam as condições adequadas nas escolas, por exemplo, é indevido, é precipitado e, com certeza, tem por trás redução indevida de custos. Né? Nós tivemos vários programas fechados no Estado, com a justificativa de que a política agora é a inclusão nas escolas. Mas você vai nas escolas, não existe um investimento equivalente do que se economizou com o fechamento de programa na criação de estrutura nas escolas para o recebimento. Então, o que não se justifica é, por trás de um discurso moderninho de inclusão escolar, o poder público, em todos os níveis, esteja buscando economizar dinheiro em cima da dificuldade da pessoa com deficiência de toda a natureza. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Já já, conceitos da ONU pela inclusão e contra o preconceito. Até já.